Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tão bom, Senhor, estar entre os irmãos. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, nessa noite, somos agraciadas, Senhor, com essa presença de cada um que está aqui. Somos agraciados, Senhor, por estar principalmente na tua presença, porque quando nós convidamos o Senhor é o primeiro a chegar. O Senhor é pontual. Ó Senhor Jesus. E também somos agraciadas hoje com a presença do irmão Edileumo. Edileumo é um presente da igreja em Santo Amaro para nós. Por isso queremos orar pela vida dele hoje, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, grandemente, para que o Senhor possa falar através dele, desse nosso presente, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar conosco, e que nós possamos conseguir compreender no Espírito, Senhor, cada palavra, que possamos transformá-la, Senhor, em vida, em prática para nós, que possamos crescer cada dia mais. Por isso, muito obrigado, Senhor, por estar diante desse altar maravilhoso que é a tua presença. Senhor, abençoa essa noite, abençoa, Senhor, em nome da igreja, todos nós juntos, abençoamos também a vida do Adileumo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Abra seu microfone, viu, marido? Está fechado. Sim e amém. Receba essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Ritinha? E aí, podemos começar? Bendito és, Edileumo, entre as mulheres. Amadas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Boa noite a todas. Eu que agradeço, na verdade, estar aqui com as irmãs. Na verdade, é um privilégio poder estar aqui compartilhando com as irmãs e vendo as flores do jardim de Deus. É isso que vocês são. Vocês são flores do jardim de Deus. Belas e formosas. Deus escolheu cada uma de vocês. Então, na verdade, eu que agradeço. É um privilégio poder compartilhar para com as irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Eu queria aproveitar e pedir, eu não sei, Júcia, escolhe aí uma irmã que possa ler Atos 13, 20. Irmã Conceição, que ela é bem rápida. Ela ouviu? Irmã Conceição, a senhora ouviu? Ouvi, amada, já estou pegando aqui, tá? Pronto. Atos capítulo 3, 13, versículo 2. Desculpa, versículo 2, tá bom? Amém. Atos 13, 2. Só um minutinho, irmão, estou chegando. Tá bom. Meu Deus, parece brincadeira. É Atos isso mesmo. 13, 2, é? Isso. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém. Então, nesse momento, eu queria que todas as irmãs, eu não sei se causa alguma interferência, mas que todas abrissem seu microfone. E como vocês são bem conhecidas, uma após a outra vai escolher o nome da outra irmã, que vai ser a sua companheira nesse momento, nessa reunião. Escolha uma irmã. Pode ser qualquer uma. Bem rapidinho, tá bom? Maria Célia. Escolhi A Ritinha. A Rita. Maria Célia, você escolheu Joseli. Escolha Adriana.
Pronto. Foi o Consuelo. E aí, Alguém com todas escolhe, escolhidas? Sim. Não, alguém me escolhe, porque eu não sei o nome de todos. Acho que eu sei. Irmã escolhi Jussara Consuelo. fica com a irmã Anne, pode ser? Amém. Irmã Eu Jussara com a escolhi irmã Anne. Consuelo. Mostra o rosto, irmã Jussara. Ah. Pronto. Amém. Aí, ó, lindona a irmã Jussara. Amém. Jussara é uma querida. Estão todas escolhidas? Vocês já foram escolhidas todas? E tem alguém de fora? Para ninguém perder essa bênção, tá bom? Eu não Então, consegui todos escolher. estão... Falta a Elvinha. Então, eu ia escolher a Anne, mas já escolheram? Como é que faz? Escolhe. Alguém escolheu Karine? A irmã Elza está aí, eu sabia. Que lugar, né? Tô aqui, irmã. Eu ia escolher você, mas já escolheram. Pronto, irmã Elza, escolhe Karine, que eu acho que ninguém escolheu Karine, não. Se escolheu, eu não ouvi. Karine? Sim, Karine. Karine. Ok. Pronto, estão todas escolhidas? Uma escolhendo a outra? Sim. Olha, falta eu e Nininha. Falta eu e Nininha. Escolhe Nininha. Pronto. Já juntou. Pronto. Já juntou aí. Falta Nininha Iraci que escolhe. também, viu? Falta alguém, tô aqui. Falta Iraci. Pronto, Tânia. Não. Pronto, Kátia escolhe Tânia e Tânia escolhe Kátia. Amém? Amém. Quem me escolhe? Quem é quem? Alguém que escolheu você Neide? escolheu? Eu não ouvi a voz de Neide. Lene escolhe Neide, Neide escolhe Lene. Pronto. Ok. Amém. Quem escolheu Iraci? Quem foi? Cadê o rosto de Neide aí que eu não vi? Já apareceu aqui, irmão. Além. Ah, pronto. Então vamos lá, tá bom? A minha irmã Edilene, que bom te ver. Léo. Igualmente. Aleluia. Então vamos lá. Ó, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetracas e Saulo. E o versículo que a irmã leu é: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra os que eu tenho chamado. Para os que eu tenho chamado. Nós, nessa noite, vamos falar, vocês devem ter recebido o tema dessa comunhão, é ser próspero no Evangelho. Ser Tá próspero no Evangelho. Mas eu queria falar essa palavra em 3 partes. No nível pessoal, claro, a prosperidade do Evangelho é inúmeras, mas pelo menos eu separei aqui 3 pontos para a gente abordar nessa noite, tá bom? A gente vai abordar o Evangelho na nossa vida pessoal, ele sendo aplicado na nossa vida pessoal, o Evangelho no viver da igreja, a prosperidade deste Evangelho no nosso viver da igreja, e como só somos irmãs aqui, mas ainda assim eu vou abordar um ponto que é uma pena que os maridos não estão, mas eu creio que vai ser de muita ajuda, que vai ser na questão do casamento, tá bom? O Evangelho na questão, a prosperidade do Evangelho na questão do nosso casamento. Então, por isso, eu separei 2 capítulos de Atos para que possa nos ajudar nessa questão. Na verdade, 3. Então, a prosperidade do Evangelho na nossa vida pessoal. Amém? Nós falamos aqui sobre Barnabé e Saulo. Homens que foram chamados por Deus e que estavam vivendo a vida da igreja ali em Antioquia.
estavam no meio dos irmãos, por assim dizer, né? Nós precisamos ser pessoas, irmãs, irmãos, que precisa ser encontrado no meio dos irmãos na igreja. Nós não podemos ser irmãos dispersos. Se de fato queremos que Deus nos use e que possamos servir ao Senhor livremente, precisamos ser encontrados no seio da igreja. Porque havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, há uma variedade de bênção em nosso meio. Vocês já perceberam que em todo o viver da igreja, na sua localidade, na minha, e em toda a esfera da igreja, há um fator de muita bênção? Quando o evangelho foi pregado para nós e que nós somos trazidos para essa esfera, nós somos trazidos para uma esfera de bênção. Então, você precisa de profetas? Eu quero dizer para você que na igreja tem profeta. Deus sempre está falando conosco, de modo pessoal e, é claro, de modo coletivo, porque Deus quer edificar o seu corpo. Mas todos os dias que o profeta fala conosco, se nós ouvirmos os profetas, nós vamos prosperar. Os irmãos entenderam? As irmãs entenderam? Ouvir profetas na igreja é um fator de prosperar. Ouvir os profetas e prosperarei. Por isso, irmãs, vocês precisam ser encontradas no seio da igreja. Não é na periferia, mas é no centro. Tudo que acontece, vocês sabem. Vocês estão lá dentro. Não tem nenhuma informação que vocês não saibam. Nada que Deus está falando não está longe de vocês. Está tudo perto. Está bem no seio, bem no centro. Então, os profetas falam, vocês abraçam, e isso é fator de quê, irmãs? Bênção. Mas também tem quem nos ouvir os profetas é prosperar. Amém. Mas também tem quem nos ensine. Ensinar aqui não é uma questão de doutrinar, mas é ensinar acerca do caminho da vida. Quando é que nós podemos ter a sensibilidade, a sensação, o gostinho da vida? Quando eu digo a vida, é a questão da alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Claro, as irmãs são bem mais sensíveis com respeito a isso. Mas aonde que está essa questão de um mestre nos ensinar para que nós possamos ter esta vida e tudo que a vida nos oferece, como está em Gálatas 5? Está no centro, no miolinho dessa comunhão. Havia na igreja. Tá bom? E aí, o que acontece? Quando nós estamos nesse ambiente, estamos neste meio, o Senhor, ele começa a nos confiar algo mais. Quem deseja aqui algo mais, diga amém. 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 Então, só quando estamos servindo ao Senhor, ele nos chama para algo mais. Se nós queremos ser úteis nas mãos do Senhor, tem um hino que eu gosto muito do nosso cenário. Tua vida é um vaso de bênção. Se você quer ser um vaso de bênção, quer ser útil ao Senhor, ser mais usado, você precisa estar no miolo, no centro, no seio, aonde o Senhor está se movendo. Então, anote aí, irmãs.
Só quando estamos servindo ao Senhor, Ele nos chama para algo mais. Isso está no versículo 2, que a irmã acabou de ler. Então, vamos lá. Eu pedi às irmãs para falar assim, uma escolher a outra. Não foi isso? E falei que isso era um fator de bênção. Você sabe o que aconteceu quando você escolheu a outra irmã? Uma companheira dessa noite. Eu quero que você sinta que o Senhor falou para você: separai-me agora. E você pegou o nome dessa irmã que você escolheu e a sua boca foi usada pelo Espírito Santo para separar agora. Então, seu nome foi selecionado nessa noite. Amém? O seu nome foi selecionado pela boca de uma irmã, uma boca de uma pessoa santa. Deus escolheu você. Por isso eu não queria deixar ninguém de fora. Porque o Espírito Santo separou cada um de você para a obra que os tenho chamado. Tudo isso são bênçãos do lado pessoal. Nós estamos no centro da igreja, no miolo, ou, como diz Apocalipse capítulo 12, nós não somos só as partes do corpo. Nós agora estamos no útero divino. Nós estamos no útero da igreja. E nós estamos sendo gerados como a melhor parte. Amém? Aleluia. Senhor Jesus. E com respeito à vida da igreja? Não podemos separar nossa vida pessoal, embora alguns não sei como é que conseguem isso, separar a vida pessoal da vida da igreja. Aqueles que estão entrelaçados na igreja, com a sua vida e o seu serviço, não tem mais vida pessoal. Embora pareça que tenha, mas tudo que fazemos afeta diretamente o nosso viver com a igreja. As decisões que tomamos, quer sejam boas ou ruins, quer sejam de nós mesmos ou do Espírito, ela atinge diretamente a igreja. Então, nós podemos contribuir para que a igreja seja edificada, ou também nós podemos contribuir para que a igreja sofra danos. Mas não é isso que nós estamos falando do lado negativo. Nós estamos falando que o evangelho que foi pregado a nós, ele só vai nos trazer bênção. Só vai nos trazer prosperidade. Essa noite, essa palavra é para que nós percebamos que nós, seguindo retamente esse caminho, nós teremos uma vida próspera. Então, vamos abrir aí Atos, capítulo 2. O tempo que eu estou procurando aqui é o tempo que as irmãs também estão procurando aí, tá bom? Atos, capítulo 2. Versículo 42 até o 47. Eu vou ler aqui para as irmãs, tá bom? Eu estou sendo muito rápido? Excelente. Tá bom. Excelente. Tá bom, irmão. Eu já estou aqui no 42. Amém. Pronto. E perseveravam na doutrina. Aqui doutrina, a palavra é ensinamento. No ensinamento dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é que nós temos no ambiente da vida da igreja? Nós temos os ensinamentos dos apóstolos, nós temos a comunhão, nós temos o partir do pão, e eu sei que isso é muito comum de vocês, né? E tem a oração. Então, nós temos a comunhão, o partir do pão, não, o ensinamento,
que aqui é a palavra doutrina, dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, e nós também temos as orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Primeiro ponto aqui é o que nós já falamos, o que tem para você, irmãs. Você deve fazer uma pergunta que vai valer para toda a sua vida. O que é que a igreja tem a me oferecer? Você já conseguiu identificar o que é que a igreja tem a oferecer? Quando você entra no supermercado, perdoe aqui pelo exemplo pouco fraco, mas quando você entra no supermercado, você procura aquilo que você necessita. Você procura no supermercado aquilo que venha suprir as suas necessidades. E quando você entra no supermercado grande, tem um mix enorme de coisas. Às vezes você compra até aquilo que nem precisa, porque você se deparou diante de um mix enorme. A vida da igreja, ela é muito mais do que isso. Tem um mix enorme. Nós temos um Pai cheio de riquezas. Tem ensinamento, tem comunhão, tem pão, tem orações, tem coisas em comum, tem tudo em comum. Ali, na vida da igreja, tem algo que você consegue se identificar. Eu creio que quando você chegou, você se identificou com uma irmã, com um irmão, com a comunhão, com a palavra, principalmente com Deus. Você conseguiu ver Deus, você conseguiu ver o Espírito, você ali se sente alegre, satisfeito. Esse é um ambiente rico da vida da igreja que está à sua disposição. E ainda, nós podemos partir o pão com alegria, de casa em casa. Essa semana eu tive na casa minha esposa, minha filha, um outro casal da igreja. A esposa está até aqui, a irmã Karine. Lá na casa da irmã Kátia, junto com seu esposo Alex. Foi uma rica comunhão. Kátia pode testificar isso. Minha esposa também que está aqui, Karine. Foi uma esfera cheia de desfrute, cheia de comunhão, cheia de amor, cheia de cuidado. Comida. Foi muito bom. Por que que nós temos essa riqueza? Por que que nós temos esse mix tão grande em nosso meio? É porque quando entramos na vida da igreja, irmão, nós nos deparamos com tudo isso. Às vezes, nós achamos até aquilo que nem sabia que precisávamos, mas Deus nos surpreende. Então, essa esfera nos mostra que nós não precisamos ir procurar em nenhum outro lugar. Não precisamos ir para o mundo, não precisamos dar um jeitinho, não precisamos criar nada de nós mesmos.
a esfera da vida da igreja tem de tudo. Tudo que Deus já colocou. Que tal eu e você aproveitarmos? Porque é esse ambiente que está gerando pessoas que Deus pode dizer: separai-me agora. Então, quem vive a vida da igreja de maneira intensa é próspero. Amém? As irmãs gravou aí? Quem vive a vida da igreja é próspero. De maneira intensa é próspero. Eu não sei se você estava esperando nessa noite, eu acredito que não, que eu falasse de riquezas materiais. A verdadeira riqueza já tem na vida da igreja. Não tem nada a ver com dinheiro. Se temos dinheiro, não é para nós mesmos. É o que fala aqui. E repartiam o que tinha. Quem tinha mais não conseguia ter a mais, porque até quem tinha mais repartia com aquele que não tinha. Então, na vida da igreja, nós somos supridos até por meio disso. Até as riquezas que temos, ela não é nem para nós mesmos. Ela é para aqueles que necessitam. Amém? E o casamento? Será que há prosperidade? Será que podemos viver uma vida próspera, um casamento feliz e edificado, também vivendo nessa esfera? Claro, irmão. Se a nossa vida pessoal está bem, se a nossa vida da igreja está bem, e ambos andam juntos, na vida, nós não conseguimos separar nossa vida pessoal da vida da igreja. Nosso viver diário é um viver de igrejar. Nós expressamos Deus, nós damos testemunho aonde quer que vá. Certamente o nosso casamento também será abençoado. Mas nessa noite, em especial, eu queria falar, eu sei que você já conhece, mas eu queria que você abrisse seu coração para entender acerca desse casal. Esse casal está em Atos, capítulo 18. Abre aí. Enquanto eu estou procurando, as irmãs também vão procurando aí nas suas Bíblias, tá bom? Atos, capítulo 18. Versículo 1 a 3. Você identificou de que casamento estou falando aí? Primeira irmã que achou aí pode me dizer quem é esse casal. Áquila e Priscila. É isso. Veio logo como o irmão falou. Amém. Então, eu quero dizer que o seu casamento é igual ao casamento de Áquila e Priscila. Tá bom? E a das irmãs também. Tá bom? Eu estou dando essa bênção primeiro à irmã porque foi quem me falou primeiro. Mas vamos lá. Vamos tentar identificar esse casamento com o nosso casamento. Tá bom? E aí você considera, diante do Senhor, se esse casamento está igual ao seu. Eu não sei se é melhor, mas eu espero que pelo menos esteja igual, ou caminhando para ser. Pode ser melhor? Pode. Eu espero que não esteja abaixo disso, tá bom? Então, o casamento de Áquila e Priscila. Agora, se tiver abaixo disso, claro, irmãos, o Senhor sempre, com a sua palavra, nos dá esperança de poder restaurar. Amém? Paulo, ele chegou em Corintos, ele partiu para Corintos. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Porto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Nessa época aqui, por algum motivo, Cláudio estava expulsando, tirando todos os judeus, quer fosse cristãos ou não, quer fosse
se fosse judeus, ou justo ou injusto, não importava se ele estava certo, se estava errado, Cláudio estava tirando todos os judeus de Roma. Então, Áquila e Priscila estavam chegando, não, Paulo estava chegando ali a Corinto, e Áquila e Priscila também eram recém-chegados àquela cidade. E ali, Paulo, ele sempre aproveitava os momentos para ir no centro das cidades que ele visitava, para encontrar alguém que tivesse a oportunidade de pregar o evangelho. Irmão, Paulo era o máximo, Paulo não perdia tempo. Ele rodeava até as praças para ver se tinha alguém que estava aberto, alguém que desse uma brechazinha para ele infundir acerca de Jesus. O negócio de Paulo, a conversa de Paulo só era essa. Se alguém se abriu, Jesus para dentro. Então, ele encontrou Áquila e Priscila. Quem era Áquila e quem era Priscila? A Bíblia não relata, nem a história relata se eles eram cristãos, quando Paulo os encontrou. Mas tem algumas coisas positivas nessa questão desse casamento. Quando um é citado, o outro também. Você não consegue encontrar em Atos capítulo 18 e em 2 Timóteo, capítulo 4, você nunca ouve dizer assim, Áquila. Você só ouve dizer assim, Áquila e Priscila. Ou, às vezes, investe, como nós vamos ler aqui ao prosseguir. Às vezes é Priscila e Áquila. Mas nunca os dois separados. Sempre citado os dois. Quem era Áquila? Áquila, é claro, era um judeu. E Priscila, nós não sabemos se ela era judia ou se ela era uma gentil. Ou se era romana, a gente não sabe. Mas nós sabemos que era um casal. E fala que a profissão de Áquila era tecer tenda, fazer tenda. E Priscila também. Quem você imagina que ensinou Priscila a fazer tenda? Porque Áquila aprendeu do pai dele. Então, quem ensinou a Priscila foi Áquila. E note, irmã, tudo que eu vou falar aqui, eu espero que você se identifique. Quando Áquila saiu de Roma, Priscila estava coladinha com ele. A coisa não estava boa. Você imagine, mudança não é fácil. Perder todo um negócio para recomeçar, precisa ter um casamento sólido. E uma coisa nós podemos garantir. Áquila e Priscila tinham um casamento sólido para aguentar os destempéries, as mudanças. Isso mostra que se o nosso casamento, embora eu estou falando aqui só para as irmãs, mas irmãs podem considerar isso. E quem sabe você passar para o seu esposo. Se o seu casamento não consegue se estabilizar fácil com as mudanças que acontecem em nossa vida, com as instabilidades, está na hora de considerar o que é que está acontecendo com o meu casamento e levar diante de Deus. Porque eu estou num ambiente saudável. E por que o meu casamento não está saudável? A primeira pergunta que você precisa fazer, né? Eu tenho uma vida pessoal rica. Desfruto, oro, estou na comunhão, ouço o ensinamento. Mas por que isso não consegue se aplicar ao meu casamento? No primeiro destempero que vem, eu sou abalada. Então, olhe
Priscila. Áquila precisou mudar. Priscila foi junto. Qual seria a sua atitude? Aqui eu estou bem. Você é judeu. Eu sou romana. Siga seu caminho que eu vou seguir o meu. Não estou falando aqui de divórcio, mas às vezes a nossa atitude não é assim. Às vezes o Senhor está abençoando o marido de algo, mas você vê por outro lado. Às vezes Deus está falando algo para o seu casamento, mas você toma uma outra atitude. Siga o seu caminho, eu sigo o meu. Mas Priscila não foi assim. Ela seguiu o seu esposo. Qual é a profissão de Áquila? Tenda. Qual é a profissão de Priscila? Tenda. Não estou dizendo que você vai ter a mesma profissão do seu esposo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vocês trabalham juntos? Porque o trabalho do seu esposo é para a sua casa. É para você. O trabalho não é só para ele. Ou o seu trabalho também não é só seu. Tudo que vocês fizerem tem que ser juntos. Eu agora estou longe aqui da minha esposa, né? Eu estou fazendo um trabalho, eu estou aqui em Camaçarita, em Santo Amaro. Mas tudo que nós fazemos é juntos. É de comum acordo. Nós estamos sempre em comunhão. É como se ela fizesse a mesma coisa que eu faço. Porque, mesmo distante geograficamente, mas estamos juntos. Fazemos as mesmas coisas. Estamos aprendendo o que foi ensinado para nós. Se eu estivesse falando aqui para solteira, eu ia dizer o seguinte. Se eu estivesse falando aqui para solteira, mas pelo que eu identifico aqui, todas as irmãs são casadas e bem casadas, graças ao Senhor. As solteiras, ou vocês podem aconselhar se tiver filha, procure um marido que aprendeu dos seus pais. Porque se esse marido aprendeu dos seus pais, ele será um bom marido. Mas se ele nunca ligou para os pais dele, ele nunca aprendeu nada dos pais, ele nunca permitiu que os pais transmitissem nada para ele, sinto muito, mas será um casamento muito sofrido. Eu não sei se você identifica com essa palavra, ela talvez não seja muito tarde, mas aí fica para as solteiras, né? Ou aqui não tem solteira, mas fica para ajudar nossas jovens, nossas adolescentes. Tá bom? Eu vou ler aqui alguns pontos que eu grifei aqui. Então, eu já falei que quando fala do marido, fala da esposa, é algo que não pode se separar. Vocês precisam, irmãs, estar tão pertinha do seu esposo que ninguém consegue identificar um sem identificar o outro. Então, marido e mulher precisam estar juntas. Cada dia mais, quando olhar para o marido, tem que dizer assim, rapaz, você parece muito com sua mulher. Quando olhar para a mulher, diz assim, poxa, você parece muito com o seu marido. Porque os dois se identificam, né, minha irmã? Tem tudo em comum. Aleluia. Eu estou falando aqui, minha irmã, esposa de Adilson, tá bom? Que eu estou olhando aquela na minha tela aqui. Já está dando risada. Então, aleluia. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tenda. Uma outra coisa que esse casal aqui deve identificar muito conosco é que eles estavam abertos ao Evangelho. O coração deles nunca estão fechados para a palavra. No nosso caso aqui, que já somos irmãs, já são irmãs, já regeneradas,
na vida da igreja, nós devemos sempre estar aberta a ouvir a palavra e a acolher a palavra. Porque quando Paulo chegou até eles acolheram aquele que tinha a palavra. Eles estavam dispostos a ouvir o que Deus tinha para falar para eles. No seu casamento, nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer. Mas você precisa estar disposta a ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu estendo essa bênção para o marido. Mesmo ele não me ouvindo, mas eu espero que chegue até ele essa palavra. O casamento tem que estar disposto. E quando chega, nós precisamos acolher. Acolher aonde? Você sabia que quem hospedou Paulo em Corinto foi Áquila e Priscila? Eles acolheram Paulo dentro da sua casa. Ou seja, eles acolheram a palavra de Deus. Eles não acolheram uma pessoa, mas eles acolheram aquele que tinha a palavra de Deus. Vocês são assim? Quando há problema no casamento, abre a porta para que Deus possa falar para vocês? Porque às vezes nós abrimos as portas para outra coisa, né? Às vezes resmungo, tristeza, desânimo, ou aquela palavra que o irmão falou uma vez, né? Eu não aguento mais. E aí a gente já deu muita risada em Santo Amaro com esse tipo de falar. Joga a toalha. Não, irmão. Aí o irmão falou assim, que toalha? Nós não temos toalha para jogar, né? Nós só temos comunhão. Nós temos a comunhão com os irmãos e o acolhimento à palavra. Para não me delongar muito nessa palavra, e posto que eram no mesmo ofício, vamos ler agora. Estou quase acabando, tá bom, irmãs? Acaba não. Ó Senhor Jesus. Nós não estamos com pressa, viu? Então, Isso Paulo... Tá bom demais. Eles acolheram tanto a questão da palavra que eles não queriam nem saber. Se Deus fizesse uma curva, eles queriam ir junto. Imagine que casamento, irmãos. É seguir a palavra de perto. Queria perguntar para as irmãs, um casamento assim, tem ou não tem bênção? Tem ou não tem riquezas? Amém. Tem muita riqueza. Porque um casamento que segue de perto a palavra, ou como a palavra atual, a palavra profética, ou aquele que traz a palavra e recebe a palavra, e aonde o caminho que aquele que tem a palavra está tomando, eu quero seguir junto com a palavra. Então, Paulo saiu de Corinto e foi para Éfeso. Quem foi junto com eles? Áquila e Priscila. E quando chegou em Éfeso, Paulo deixou Áquila e Priscila lá. Claro, depois ele voltou e se hospedou, continuou se hospedando na casa de Áquila e Priscila. Mas quando eles se alojaram em Éfeso e começaram a viver ali o ambiente da vida da igreja, chegou um jovem chamado Apolo e falando, não segundo o Novo Testamento, mas falando segundo ainda o Antigo Testamento, falando de maneira sobre o Espírito, de maneira muito resumida, sobre o batismo de João, sobre o batismo de João. Mas ele ainda não tinha ouvido falar acerca do Espírito, do receber o Espírito, do derramado do Espírito. Então, aqui no versículo 26, diz o seguinte, ainda do capítulo 18, ele
Eles, pois, começaram a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Eu queria voltar novamente. Que casal! Eles estavam entrelaçados. Eles eram apaixonados. Eram amantes. Eram verdadeiros amores. Que casal! Eram namorados de fato. Andavam juntos, conversavam, eram confidentes um do outro, confiavam um no outro. Eles não permitiam que nada nocivo entrasse nesse casamento. Poxa, que casal! Que coisa bela! Às vezes o homem é tão machista que não quer ser colocado em segundo plano. Mas aqui está dizendo Priscila e Áquila. Tem momento que, quando o esposo não está bem, a esposa precisa agir. Porque parece que a ordem aqui inverteu, né? Mas nesse momento aqui, talvez quem entrou para falar e ajudar Apolo não foi Áquila. Talvez ali naquele momento ele estava de apoio. Mas foi Priscila, ali falando. E Áquila estava ali junto também, falando, ajudando. Mas talvez nesse momento, talvez Priscila estava mais atenta, ouviu alguma coisa que Paulo falou acerca desse assunto. E aí ela pode ter entrado, não, assim, acerca do Espírito. Deixou ele a par de tudo. Esposa, irmãs, falando acerca de casamento, às vezes o marido está lá embaixo, precisando de ajuda. Às vezes ajuda não é dizer o que tem que fazer, mas ajuda às vezes é uma conversa de amigo, um carinho, é aquela coisa de estar junto, entrelaçado. Não é o momento de fechar, mas é o momento de buscar para que o casamento continue nessa esfera de bênção, nessa riqueza. Não haja algo interrompendo aí, porque vou botar isso aí em primeiro lugar, embora eu citei por último. Se o casamento não está bem, vai afetar a igreja e vai afetar a nossa vida pessoal. Quando eu não estou bem, minha esposa não está bem. Isso afeta a vida da igreja. E aí tem como ter a prosperidade das quais eu falei antes, aí vem tristeza, desânimo, desencorajamento. Então, por isso que a Bíblia, às vezes, inverte essa ordem, e às vezes a gente não entende, né? Só fazendo aqui uma aplicação, claro. Estou dizendo que é isso, mas fazendo aqui uma aplicação. Às vezes, Deus inverte essa ordem porque é uma questão de que a esposa agora é aquela que está ajudando, está sendo auxiliadora, está ali apoiando, sustentando. Amém, irmãs? Jesus é o nosso Senhor. Acho que eu devo parar por aqui. Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês, tenha ajudado. Ela possa ser próspera na vida de cada irmã. Eu desejo, quando eu vejo, eu sou 1000% com vocês. Veja as irmãs se juntando para desfrutar da palavra, para a oração, para trabalhar juntos conosco, trabalhar na igreja, como um só homem, como um só corpo, uma só igreja, sendo aquelas que estamos também levantou para lutar. Isso é de muita alegria. Não são irmãs que estão na periferia, mas está bem no miolo, sabe de tudo. Quer saber, quer ser ensinada, quer desfrutar da vida, da alegria, do melhor. Está no útero da igreja, aonde Deus só dispensa a melhor parte para que possa gerar aquilo que Deus mais deseja, os vencedores. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Deixa eu agora com
Simone, minha excelentíssima Amém. e linda esposa. Uau! Amém. Amém. Eu vou Amém. fazer jus à minha figurinha, que acho que foi Nininha que fez, né? Tem uma figurinha minha rolando aí nos grupos, falando, a irmã só tem 2 minutos. Não precisa ser 2, pode ser 3, para dar para todas as irmãs compartilharem por causa do horário, né? Porque às 9 horas tem a live de Pedro. Então, eu vou falar pela ordem que está aparecendo aqui para mim, viu? Pati, Patrícia. Perdoe-me, Pati. Amém. Pode falar. Eu posso sair? É porque eu não tomei café ainda, eu estou com fome. Ó, Senhor Jesus. Pode sair Posso sim, sair? meu esposo. Lindão. Pronto. Pode ir. Amém. Muito obrigado, Amém. irmãs, por essa oportunidade. Amém. Deus Amém, nosso irmão. Deus. Deus continue te abençoando grandemente. Amém, Te usando. amém. Bom ter você, Amém. o Senhor seja contigo. Um Amém. café maravilhoso. Aliás, não dá para tomar café nessa hora, não. Já vai jantar, viu? O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo, meu anjo. Amém, amém, minha irmã. Deus abençoe, meu. Amém, eu recebo essa bênção. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Vamos ser prática. Eu coloquei aqui, né, as pontos que o irmão colocou assim: precisamos ser encontradas no seio da igreja. Na igreja está cheia de bênçãos, né? E ouvir profetas é prosperar. Minha irmã, realmente, tudo que nós precisamos, necessitamos estar na igreja, né? E desde quando eu entrei na vida da igreja, outro dia eu falei, irmão, eu nasci na vida da igreja, eu não conhecia outro lugar. Eu conheci a vida da igreja, e desde quando eu comecei a reunir, irmã, o Senhor só tem me abençoado. O Senhor só tem me abençoado. Eu não tenho que reclamar da vida da igreja, não. Eu só tenho que agradecer ao Senhor e aos irmãos que sempre nos ajudou, sempre ajudou a mim e a Edilson, né? Eu conheci a vida da igreja por meio do meu esposo. Quem pregou o evangelho para mim foi ele e me levou para me apresentar a Jesus. Então, foi o Senhor que nos uniu. Como fala na Bíblia, né? O que Deus uniu jamais separe o homem. E ontem, na reunião de oração, eu coloquei, não assim, nome das irmãs, mas coloquei o grupo Invoque, botei o grupo da Chá com Elas, todas as irmãs casadas, né? Me dá aquele sentimento de orar muito por vocês, porque nosso casamento, irmã, é uma bênção para Deus, é o plano de Deus, é a família, é o casamento. E onde está tudo, como o irmão falou, né? Onde está a vida da igreja, está as bênçãos que nós precisamos, está na igreja, irmão, não está em outro lugar, não é no mundo que a gente vai achar, não é em outro local que a gente vai achar. Porque eu lembrei de 2 Crônicas, né, 20:20, ouvi seus profetas e prosperareis. Então, eu tenho ouvido os profetas e quero continuar ouvindo o que os profetas têm a falar comigo e com meu esposo, e está falando grandemente. Amém, irmãos. Eu ganhei muito, viu, Simone? Ser a bênção, viu? Vocês são a bênção. O Senhor guarde seu casamento também, amém. Abraço. Amém, é recíproco, Pati. Amém, amo vocês aí. Minha sogra, querida, maravilhosa. Abra o microfone. Amém, viu, Júlio? Porque meu celular já vai descarregar. Amém, acertou. Tá bem vermelhinho já. Ó, Senhor Jesus. Reunião maravilhosa, né? Quanto mais a gente ouve as reuniões, mais aprende mais. Falando sobre o casamento. A semana inteira, Júlio, a gente ouviu esse falar, né? Entre as irmãs mesmo. Foi uma bênção. A semana toda a gente ouviu falar sobre casais. E glória, né? Acabou de completar a Janelma. Aqui eu botei. Ouvi os profetas e prosperarei. Como a irmã acabou de dizer. Quanto mais a gente ouve os profetas, mais a gente guarda as palavras. A gente louva a Deus por isso, louva a Deus pelos profetas, pelas palavras proféticas que a gente ouve. Porque todo dia a gente ouve, mas sempre a gente guarda um pouco. Quando a gente não pode guardar todas as palavras que a gente ouve, porque a mente da gente é meio, principalmente a minha, meio curta, mas algumas palavras a gente guarda, né? E a gente dá graça ao Senhor por essa palavra. E cada dia a gente ouve, cada dia desperta a gente mais para ouvir coisas boas, que a gente possa fazer proveito da palavra da igreja. Um momento, possa fazer proveito dessas palavras. É o menino aqui me chamando. Senhor Jesus, estou sozinha.
Ô, Jússi, amém, Jússi. Tem um desesperado me gritando, Senhor Amém, Jesus. minha sogra. Eu Amém. cheio de roupa, porque a muriçoca está me mordendo. Amém, minha irmã. Tem uma palavra. Amém. Também Amém. meu celular já vai descarregar, não dá nem para eu voltar de novo. Amém. Sueli. Ó Senhor Jesus, que riqueza. Foi para mim essa palavra essa noite, ó Senhor Jesus. Realmente, né, ouvir os profetas e obedecer, prosperar, né, acompanhar bem de perto, ó Senhor Jesus. Foi dito aí a questão de Áquila e Priscila, né, um modelo. Ele se tornou modelo para nós Seus hoje. filhos, né, Sueli? Né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, assim, eu vejo assim, algo muito positivo no meu esposo. Temos nossa desavença, temos que somos seres humanos, mas ele tem algo muito, muito positivo que me encanta a cada dia. É servir o Senhor, é amar pregar o Evangelho. Ele faz o papel de Paulo, ele não perde tempo. Carlos, ele não perde tempo. Ele teve uma oportunidade, achou uma brecha, ele está botando Cristo para dentro, como o irmão falou. Então, eu fico admirada com isso, porque eu não tenho esse dom que ele tem. E eu fico apaixonada, né? Porque ele ama fazer isso, e ele nos encoraja a fazer isso. Então, me conquista a cada dia. Por mais que o meu lado humano, a parte humana, ela queira se expressar, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o Espírito me ajuda nesse lado. Então, completa, ó Senhor Jesus. Então, para mim, essa reunião essa noite me salvou, porque eu estava precisando ouvir. Hoje mesmo tive comunhão com a irmã e eu fui salva também, a comunhão com ela, e agora à noite o Senhor ele veio confirmar, né? Então, louvado seja o Senhor. Aleluia pela igreja, porque nós temos tudo na igreja, não precisamos sair da igreja para buscar nada fora, porque já temos tudo. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém, amém, Su. Neide. Amém. Amém pelo fluir do Espírito. Quando começou compartilhando aqui na igreja, tem profeta. Né? Graças a Deus que na igreja tem profeta. Na igreja não nos falta palavra, porque todos os dias o profeta está compartilhando para a gente. Ouvi o profeta e prosperarei. Quanto mais a gente ouve a palavra do Senhor, mais o Senhor vai crescendo em nós. Mais nossa vida vai sendo multiplicada. Aí ele também falou, só quando estamos servindo ao Senhor, algo mais acontece, né? Quando a gente serve o Senhor, realmente, nossa vida, ela cresce. Deus nos escolheu. O evangelho que foi confiado é de bênção. Realmente, o evangelho que foi confiado a nós é de bênção, né? Porque o Senhor diz, na palavra dele, que ele nos abençoa com toda sorte de bênção, né? Nós temos um Pai cheio de riquezas, né? Temos um Deus cheio de riquezas, tudo que ele falou do supermercado, o mercado tem tudo, mas o nosso Deus tem muito mais para nos oferecer. A riqueza do Senhor é insondável para nós, né? Marido e mulher precisa estar junto. Uma parte também que me tocou, né? Marido e mulher precisa estar junto, precisa estar orando junto, precisa estar fazendo tudo junto, para que a igreja seja edificada. Na vida da igreja, precisamos ouvir o que Deus quer falar com nós, né? O que Deus hoje falou conosco, nós temos que dar ouvido o que o Senhor está falando conosco todos os dias, né? Se o casamento não está se o casamento não está bem, né? Nós também não estamos bem. Então, precisamos estar bem para que a igreja seja edificada, né? Jesus é o Senhor. Amém, Neidoca, amém, é isso mesmo. Tânia. Amém. De novo, lhes falava Jesus, né? Hoje já estamos no 3º dia, e o Senhor vem falar a mesma coisa, né? Isso porque na igreja tem profeta, né? O irmão, ele fez uma pergunta. O que é que a igreja tem? A igreja tem profeta. O que é que os profetas fazem? Eles falam,
Os profetas vêm nos falar aquilo que o Senhor quer nos falar. Então, precisamos estar atentos, né? E o nosso casamento, ele precisa ser para Cristo e a igreja. Todas as nossas decisões afetam diretamente a igreja. Então, se o nosso casamento não está bem, vai afetar a igreja. Então, é algo que devemos considerar todos os dias. Precisamos estar bem com nossos esposos, porque se algo estiver errado, algo estiver acontecendo, todo o corpo estará comprometido. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Mara maravilhosa. Amém. Amei a palavra. Amei quando ele falou sobre casamento, quando ele falou que que na igreja nós temos tudo, né? Nós temos um Pai maravilhoso, ensinamento, comunhão, pão, oração, coisas em comum, coisas que você se identifica. Basta a gente abrir o coração que a gente acha tudo isso. Não ficar olhando para os defeitos, não ficar olhando para a cor da parede, vamos focar que a gente vai ver tudo isso. E também, quando ele falou sobre casamento, uma coisa que eu acho que todo casamento tem que ter, além do amor, é admiração. Se você amar e não admirar, não vai ter futuro, não. Você tem que admirar. Você tem que focar num ponto. Ele é bom, por exemplo, ele me ajuda a arrumar a cozinha, ou ele vai fazer compra para mim. A gente tem que admirar o nosso marido. Igual eu sempre falo, né, que vamos fazer 40 anos de casados. Eu sou arriados 4 pneus pelo meu marido e ele por mim. Eu reúno, tem 33 anos. Desde o primeiro dia que eu comecei a reunir primeiro, né, do que ele. Mas nenhum dia nós sentamos em cadeiras separadas. Um do lado do outro. Então, nós temos que buscar estar junto, fazer coisas juntos, sabe? Se ele tem que fazer um negócio, lavar o carro, você vai ajudar. Se ele vai lavar o quintal, você ajuda. Então, se você ajuda no que ele está fazendo, uma hora ele vai te ajudar também. Aí vai haver a unidade. Eu valorizo muito a unidade, eu valorizo muito o casamento. Qualquer pessoa que vier falar comigo sobre casamento, eu falo, casa. Tá com dificuldade. Não, vamos orar. Eu sempre acho que vale a pena lutar pelo casamento, porque eu acho que é muito bom quando você tem uma pessoa bacana do seu lado, mas também você tem que ser bacana, né? Não é querer que os outros façam e você não faz, né? Tem que ter unidade. E também, uma coisa que eu gostei muito foi quando ele falou, quando estamos nesse mover, o Senhor nos chama para algo mais. Nós precisamos nos apresentar para o serviço, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos ter as irmãs, que os irmãos sabem que eles podem contar. Se eles precisarem que você vá cuidar de uma irmã, que a irmã está doente, eles podem olhar assim para você e falar assim, ó, ali está a irmã Patrícia. Vamos lá na irmã Patrícia, porque nós vamos poder contar com ela. Vamos poder contar com a irmã Laíde, porque eles sabem que se eles pedirem, a irmã Laíde vai se ferrar todinha, mas ela vai. Então, nós precisamos estar envolvidas com todo o serviço da igreja. Amém. Amém. Consuelo. Amém. Oh, meu Deus do céu, o Senhor nos ama de verdade, viu? Pela manhã tivemos uma palavra tão rica a respeito de oração, nos encorajando, nos mostrando, né, que nós precisamos exercitar o Espírito, permanecer no Espírito para ter comunhão com o Senhor, para que as nossas orações se tornem um incenso para o Senhor.
E agora à noite, o Senhor vem nos dar essa palavra maravilhosa. Senhor Jesus, né? Realmente, ouvir os profetas é um fator para prosperar. Me tocou muito, muito mesmo. Senhor Jesus, isso é uma bênção na nossa vida. Nós precisamos, assim, ó, eu digo até assim, vou ao extremo, cegamente, sabe? Cegamente, simplesmente vendado dos lados e na frente. Ouve os profetas e prosperareis. Senhor Jesus. E outro ponto muito rico, né? Só quando estamos servindo ao Senhor, Ele nos chama para algo mais. Ó Senhor Jesus, né? Então, não importa o serviço, o qual é, não importa. A partir do momento que você está na casa, que você se propõe ali a fazer algo, né? Você não simplesmente não se contenta em ficar ali, sentado, prostrado. Não, você quer fazer algo, né? Você se prontifica, eis-me aqui. Aí o Senhor vai te confiar cada vez mais. Louvado seja o Senhor, né? E outro ponto, quem vive a vida da igreja intensamente é próspero. Mas, ó Senhor Jesus, eu sou próspera. Senhor Jesus, eu sou muito próspera. Ó Senhor Jesus, eu vivo a vida da igreja, desde que eu conheço a vida da igreja, que eu vivo realmente a vida da igreja intensamente, para a honra e glória do nome do Senhor. Amo demais, irmãs. Então, vivam a vida da igreja intensamente, irmãs, porque isso é bênção, a mesma bênção que é honrar pai e mãe. As promessas. Senhor Jesus, maravilhoso. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmã Conceição. Glória a Deus, que palavra nós tivemos hoje. Começou pela manhã cedo e agora à noite veio fechar com chave de ouro. Ó Senhor Jesus, o irmão citou 3 pontos importantes: o evangelho, a vida pessoal, viver da igreja, o evangelho no casamento. E eu foquei aqui, eu não tinha visto ainda por essa ótica que o irmão mostrou hoje. Viver da igreja e a vida pessoal está entrelaçado. Eu não tinha observado, é tão importante, tão simples, estamos entrelaçados. O viver da igreja, a nossa vida pessoal, um não fica sem o outro, né? Outra coisa que eu foquei, a Consuelo, inclusive, acabou de citar, ouvir os profetas é um fator para prosperar. Quando estamos nesse meio, o Senhor nos confia algo mais. Nós nos transformamos num vaso de bênção quando nós estamos no miolo, foi o que o irmão citou, que estamos servindo ao Senhor. E quanto à vida pessoal aqui, ele citou que ajuda no crescimento, né, do corpo, que se uma coisa está entrelaçada com a outra, nós vamos ter comunhão, ensinamento, partir do pão, orações, né? E o casamento, ele citou o casamento de Áquila e Priscila, que é um casamento que é um exemplo a ser seguido, foi o que eu entendi, né? E o que eu mais gostei foi quando ele falou que nós precisamos estar aberto para ouvir e acolher a palavra. Ouvir o que Deus tem para falar. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Irmã Laíde. Amém, minha irmã. Louvado seja o Senhor. Ai, coloque o fone mais próximo da boca para ficar mais alto. É baixo. Como não começou de manhã, né, irmã, com aquela bênção maravilhosa. Senhor Jesus, o dia também continuou de bênção e agora à noite. Que o Senhor nos abençoe. Ó, minha irmã, eu ganhei aqui, realmente, né? Você disse que quando nós estamos no seio, precisamos estar ali no meio, no miolo. Senhor Jesus, para poder ir pegando tudo. Senhor Jesus, é só assim a gente vai se enriquecendo.
Senhor Jesus, mas aleluia que a igreja tem profeta. Ó, se os profetas, como seriam de nós? Senhor Jesus, precisamos desses profetas, irmãos, porque temos que crer no Senhor nosso Deus e também no nosso profeta, para que nós sejamos prósperos, prósperos no nosso amadurecimento, no avanço do Evangelho. Senhor Jesus, oh, obrigado, Senhor, pelos nossos profetas. Também ganhei aqui, irmã, no viver da igreja, né? Que esse viver, irmã, é entrelaçado e tem que ser um só. É um só viver. Senhor Jesus, nesse viver nós temos tudo, tudo que nós necessitamos. E outra coisa, temos que ter o testemunho. É isso que é importante. Senhor Jesus, é o testemunho que é importante. Senhor Jesus, se não tivermos esse testemunho, de nada vai adiantar. Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde e nos abençoe, irmão. E aqui também outra coisa, né? O que é que a igreja tem para nos oferecer? Oh, a nossa riqueza maior, o nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus, que reina na nossa vida dia após dia. Senhor Jesus, nos levando a perseverar. Essa que é a nossa verdadeira riqueza. Outro ponto também, irmã, que eu ganhei foi daqui, né? Do casal, né? Tomar o exemplo de Áquila e Priscila. Sempre estar juntos, formando o quê? Um cordão de 3 dobras, que não há como, é difícil de se romper. Essa é a vontade de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando e abençoando cada casal da igreja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Amém. Deus. Amém. Amém, minha querida. Karine. Amém, Senhor Jesus. É fator de bênção nós ouvirmos os profetas, ó Senhor Jesus. E isso nós testificamos, né? Desde quando a gente começou no nosso viver da igreja, porque essa tem sido a minha experiência, ó Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor nos separou, né, irmãs? Senhor Jesus, o Espírito Santo separou cada uma de nós aqui. E nós fomos abençoadas, e o irmão falou que se nós estamos no miolo, né, servindo a Ele, o Senhor faz isso. Ele confia, Ele separa. Graças ao Senhor que nós estamos, podemos estar nessa reunião, né, para ser separadas pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. E o ponto que eu mais toquei, assim, com relação à vida da igreja, não tem mais como você separar o pessoal, né, do viver da igreja. Irmãs, não tem como, irmãs. O que é que a gente vai fazer hoje sem estar envolvido? Quais decisões nós vamos tomar sem estar envolvida com a vida da igreja? Nossa vida não faz mais sentido se não for dessa forma. A gente não consegue fazer mais nada. Isso é bênção para nós, né? Isso é algo maravilhoso. Ou assim, até uma viagem, qualquer coisa. Senhor Jesus. E o contrário disso é se o casamento não está bem, né? Ele vai afetar a vida da igreja e pessoal. E isso é uma realidade, irmãos. Porque o viver familiar, né, é a miniatura da vida da igreja, né? E se nós não estamos bem com nossos esposos, realmente reflete no nosso serviço ao Senhor, reflete na vida com os irmãos, reflete no nosso pessoal. E ao contrário ali, né, que o irmão explicou maravilhosamente bem, de Áquila e Priscila, por que que eles eram tão prósperos e abençoados? Porque ele deu ouvido ao falar dos profetas, né? Então o Senhor tinha como abençoar eles. Ó Senhor Jesus, que casal maravilhoso, que experiência maravilhosa essa que eu nunca tinha visto aqui, como o irmão explicou nessa noite. Isso é uma salvação para nós, né? Na vida da igreja, tomar esse casal como um exemplo de poder estar envolvido com as coisas do Senhor e ouvindo os profetas para nós sermos prósperas e abençoadas. Aleluia. Obrigada, Júcia e Léo. Amém. Aleluia. Amém. Irmã Anne. Aleluia. Que palavra, fechou com chave de ouro. Ó Senhor Jesus.
Aqui tem um versículo que desde quando eu comecei a reunir na vida da igreja, eu amo. Toda a Bíblia eu amo, mas só que esse versículo, que fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ó Senhor Jesus, nós somos unidos ao Senhor. O irmão Léo falou a respeito do casamento. Então, o casamento na Bíblia tipifica Cristo e a igreja, não é isso? Então, o esposo é Cristo, representa Cristo, e a igreja, a esposa. Eu não tenho nenhuma experiência de casamento, assim, sabe? Mas eu vejo de perto que é como esse versículo fala aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Uma vez que nós unimos ao Senhor, ninguém e nem nada nos separa. A mesma coisa é o casamento, né? Porque o que Cristo uniu não separa o homem, né? Fala a palavra. Então, aí voltando assim, né? A vida da igreja, ela é esse entrelaçar, né? Nós somos entrelaçados com a vida da igreja em todo o sentido e todos os aspectos da vida. Nada nos separa, porque nós somos uma pessoa só. Nós não somos duas pessoas, né? A mesma pessoa que é dona de casa, ela é uma profissional, ela é uma irmã, né, no viver da igreja, ela é a mesma pessoa. Ela expressa funções diferentes, mas ela é a mesma pessoa. Então, no nosso viver, nós estamos entrelaçados na vida da igreja. Nós expressamos o Senhor em todos os aspectos, esses aspectos todos da nossa vida. Cristo, ele tem que ser o centro, e nós precisamos estar nesse miolo. Ó Senhor Jesus, eu achei muito rico isso aí, porque se nós estivermos no centro e colocar também o Senhor como nosso centro em todas as nossas coisas, em tudo, aí nós prosperamos. Porque às vezes as pessoas lá no mundo pensam assim, que ser próspera é você ter... Mas eu me considero uma pessoa próspera. Eu não tenho bens materiais, mas eu... Amém. Começou a cortar para a gente. E os irmãos. Ó Senhor Jesus. Cortou? Amém. Cortou esse finalzinho. Fala então, aí de assim, novo. Deixa eu repetir. Na vida da igreja, assim, é um bem que eu tenho, a vida da igreja, durante todo o tempo que eu me reúno. Nunca vou, assim, separar dos irmãos, nem um minuto sequer, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Eu selo. Aleluia. Edilene. Amém. Seu microfone está fechado, Lene. A gente só está ouvindo sua boca assim, ó. Eu falei logo eu. Amém, mas o que é que a igreja tem a me oferecer? Ah, glória a Deus, tem muitas coisas boas. Sou feliz porque eu faço parte desse viver, que é a igreja. O que seria de mim sem a igreja? Ó Senhor Jesus. Quem vive a vida da igreja é próspero. Eu sou próspera, glória a Deus. Porque eu vivo a vida da igreja e eu tenho um Senhor que é o Deus de provisão, é um Deus que dá existência àquilo que não existe. Então, eu sou próspera. Aleluia, porque Deus me deu uma família, me deu tudo que eu necessito. Senhor Jesus. Aí aqui o irmão falou sobre os profetas, né? Ouvi os profetas e prosperareis. E precisamos estar no centro, né? O centro é Cristo, o centro é a igreja. Que nós estamos no ultra da igreja. Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor separou, né? Separou eu, separou Jússi, Karine, Rita, Irmã Conceição, Vambara.
separai, né, para a boa obra, o Senhor nos separou. Por isso que nós estamos aqui hoje, nesse compartilhar, porque não foi homem, sim o Senhor que nos separou para estarmos vivendo essa vida maravilhosa, né, com Cristo. Senhor Jesus. E o irmão também falou a respeito do casamento, né? Muito bom aqui que ele falou. Muitas coisas, só que eu sou, que nem Séria falou, não é tudo que eu assimilo, mas foi muita coisa boa. Então, ele falou aqui, no casamento você vai ouvir o que você quer. Nem sempre você vai ouvir o que você quer, mas sim o que Deus quer. E é assim mesmo. A gente quer procurar sempre né? Um bem-estarzinho para a gente, mas Deus não é assim. Deus vai mostrar o que é certo, né? Senhor Jesus. E, às vezes, as nossas decisões, né? Que afeta viver da igreja, né? Tudo que a gente faz, de bom ou ruim, afeta, né, a igreja, né? Porque a igreja é um corpo. Então, precisamos ter cuidado com essas coisas, né? Senhor Jesus. E precisamos estar diante da luz dos profetas. E só quando estamos servindo o Senhor, Ele chama para algo. Senhor Jesus, com certeza. E uma frase que Mara falou aí, que no casamento nós precisamos admirar. E eu estou aprendendo, viu, Mara? Isso Hoje mesmo, isso hoje mesmo, mesmo eu elogiei, princesa. viu, Jussi? Isso mesmo, princesa. Oh, Senhor Jesus. Então, eu estou na vida da igreja para isso, para estar aprendendo com minhas irmãs, com meus profetas. Senhor Jesus, que é só bênção na vida da igreja, só tem bênção, só vitória. Aleluia, irmã, por esse viver. Irmã, amém, irmã Léa, por essa palavra. E, irmãs, uma coisa eu digo às irmãs. E quando nós estivermos passando por alguma picuinha no casamento, alguma coisa, que a gente abre o nosso coração. Porque quando a gente faz isso, o diabo cai por terra. E a gente tira o peso de cima da gente, viu, irmãs? Creia nisso. Porque nem é algo assim superficial, não. É algo que é verdadeiro, viu, irmãs? Aleluia. Amém, amém. Sandrinha. Aleluia. Amém. Amém? Amém, estamos te ouvindo. Eu ia fugir, vocês não acreditam no negócio. Hein? Senhor Jesus, eu entrei já era 7h30, atrasadinha. Viu, Mara? Obrigada. Mas de tudo que eu ganhei, um versículo que fala assim, não é bom que o homem esteja só. Às vezes você está casada e você, como o irmão colocou muito bem, a gente precisa estar com o esposo. Não é bom que o homem esteja só. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa estar sendo unânime e uma com o nosso esposo, né? Vamos sair para pregar o evangelho, vamos para as reuniões, junto. Porque a experiência muito rica que ele colocou lá, aonde a Áquila estava, Priscila estava. Onde Priscila estava, a Áquila estava. Então, eles mostravam muito a unanimidade deles e a questão da unanimidade, da humanidade deles também. Então, isso é muito importante. Então, que a gente possa repensar, né, cada uma de nós, como é que eu estou, né? Meu esposo sai para fazer uma coisa, eu vou para o norte e ele vai para o sul. Não. Mesmo que, como o irmão colocou aí, mesmo aí que ele esteja longe da esposa fisicamente, né? Mas eles são... Vamos comprar alguma coisa? O que a gente pode fazer? A gente pode comprar agora? O que a gente pode fazer? Coisas práticas mesmo, né? Porque isso tudo, a vida espiritual, emocional, isso tudinho vai fechar todas as brechas e o diabo não vai poder entrar. Por que aconteceu aquilo com Eva? Ela estava sozinha, ela estava desprotegida. Então, o nosso esposo para nós é proteção. Quando a gente tem essa submissão no Senhor, e aí o Senhor pode abençoar. E aí Satanás não vai encontrar brecha nenhuma. É esse ponto que eu toquei. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Irmã Iraci. Tem que abrir o microfone, irmã Iraci. Clica aí para abrir o microfone.
Não sei se a irmã está perto do celular. Amém. Para não, por causa do horário, eu vou adiantando. Quando eu terminar, se a irmã já estiver disponível, ela compartilha. Eu gostei muito do compartilhar da irmã Conceição, porque a irmã Conceição, ela acabou falando na ordem que eu gostaria de falar, né? Que eu amei, assim, essa divisão que foi feita. A bênção no nosso âmbito pessoal, depois no viver da igreja e depois no casamento, né, matrimonial. No nosso âmbito pessoal, eu amei quando o irmão falou, nosso lugar não é na periferia, nosso lugar é no centro, é no miolo. Irmãs, está envolvida nos serviços. Meu Deus, olha, tem um ditado, que eu não sei de onde é esse ditado, não sei se é brasileiro, se é de outro lugar, que fala assim, mente vazia, a oficina do diabo, né? Pode reparar que quando nós não estamos servindo ao Senhor... que eu ouço esse aí, mente vazia, oficina do diabo. Para a gente ocupar a nonossa mente no Senhor. Amém, amém. Pode reparar que quando nós não estamos servindo ao Senhor, não estou dizendo desocupada na vida, não, porque, graças a Deus, as irmãs todas têm as suas ocupações, muitas trabalham, as que não trabalham fora trabalham em casa, que é puxado do mesmo jeito, mas não com relação ao Senhor, mesmo nosso lado pessoal. Quando nós não estamos envolvidos no serviço, toda hora é uma picuinha, toda hora é uma coisa que a gente se incomoda, e aí a gente se incomoda e acaba incomodando o outro, porque a gente não consegue guardar para nós mesmos. As irmãs já repararam isso? Mas quando nós estamos servindo, estamos ocupadas com alguma coisa relacionada ao Senhor, a nossa vida pessoal é diferente. Olha, ficamos mais satisfeitas, conseguimos ficar plenas assim constantemente. Lógico que não é todo dia, tem aquele dia que a gente não está bem, mas a maioria das vezes estamos plenas, estamos satisfeitas, sem queixas, mesmo dando tudo errado. E aí a gente consegue perceber que alguém está com um problema maior que o nosso é grande. Mas quando você compara o seu desfrute e você vê outra pessoa com um problema, você diz, meu Deus, Senhor, obrigada, porque eu achava que meu problema era grande, mas eu estou vendo que daquela pessoa é maior. Então, assim, não podemos estar na periferia. Fofoca, disse-me-disse, defeitos, tudo que não é para nós darmos atenção acontece na periferia. No miolo é trabalho, no meio é trabalho. Então, a nossa vida precisa estar ocupada com as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. No viver da igreja, eu gostei muito quando ele falou, quem vive a vida da igreja de maneira intensa é próspero. Essa prosperidade, como a irmã Anne falou, não é uma prosperidade simplesmente física, é também. É também. Eu não gosto quando a gente fala assim, não é só não é prosperidade física, é também. Nós estamos nesse mundo para reinar, mas isso não é o centro da nossa vida e nem vai reger a nossa vida. Se não conseguimos prosperar aqui nesse mundo, não significa que Deus nos ama menos, mas a intenção de Deus é nos tornar reis, é nos tornar príncipes, é governar sobre todas as coisas. Mas Ele conhece o nosso coração. Porque às vezes não temos determinada prosperidade, porque o nosso coração é corrupto e Deus nos ama demais. Deus sabe que se Ele nos dá determinada coisa, nem no chão vamos querer pisar. Vamos ficar como o Leviatã, né? O animal mais orgulhoso sobre todos. Então, tudo é o amor do Senhor. Então, se eu vivo a vida da igreja de uma maneira intensa, Mara deu testemunho de quem hoje? De Anne. E acho que é a 4ª reunião de hoje de Anne, né? Isso é um viver próspero. É um viver próspero. Porque... Gente, a vida da igreja é maravilhosa. Ela nos dá tudo o que precisamos, nós temos na vida da igreja. Independente de quantas reuniões você consiga participar, porque o viver da igreja não é só o viver de reunião. A igreja é vivida constantemente em todos os ambientes. Na minha vida pessoal, eu preciso viver a vida da igreja. No meu casamento, eu preciso viver a vida da igreja. Na minha vida social, eu preciso viver a vida da igreja. Eu não deixo a vida da igreja quando eu saio da reunião. Eu vivo a vida da igreja constantemente. Então, se eu vivo ela intensamente, eu serei próspera. E, por último, a bênção, né, do matrimônio. E aí, esse modelo desse casal, Áquila e Priscila, meu Deus. Como as irmãs falaram, eu sou uma com as irmãs no falar das irmãs. Eu nunca tinha visto por essa ótica. Nunca tinha visto por esse ângulo. E eu gostei muito quando ele falou assim, ó, quando o esposo não está bem, a esposa precisa agir. Irmãs, quanto ainda carecemos de sabedoria, né?
achamos que sabemos tantas coisas, mas cada dia o Senhor nos dá uma palavra nos mostrando o quanto nós precisamos aprender. Ó Senhor Jesus, Deus não está preocupado se Áquila vem primeiro, se Priscila vem primeiro, depende do momento. No momento em que Áquila estava bem, então ele veio primeiro, é o natural das coisas. Mas quando Áquila não estava bem, Deus não deixou de citar o casal, porque Deus poderia não citar o casal. O marido não está bem, o cabeça não está bem. Mas a intenção de Deus é o casal. Não é quem é cabeça, não é quem é corpo. É o casal, é o todo. Então, se o marido não está bem, o cabeça não está bem, a esposa precisa agir para que ele passe a ficar bem. E esse casal não deixa de ser citado. Então, eu amei, né? Que nós possamos ser mais citados como um. Sempre que falar de nós, falem dos nossos esposos. Sempre que falar dos nossos esposos, possam falar sobre nós, que não haja essa separação. Não só no nosso testemunho, mas também para as pessoas. Nós precisamos seguir esse modelo de casal. Ó Senhor Jesus. Ai, eu amei essa palavra de hoje, né? Senhor Jesus. A irmã Iraci já está aí? Amém, Senhor Jesus. Então, eu vou... Está fechado, irmão. Mas é porque eu acho que ela não está, acho que ela deve estar afastada do aparelho, que às vezes a gente volta ali, vai cuidar e não a pessoa ouve. dela não está aí agora. Isso. Ela não deve estar ouvindo. É isso mesmo. Eu vou pedir à irmã Anne para fazer uma oração, irmã Anne, por essa reunião, tá bom? Pode abrir seu microfone, irmã Anne. Irmã Anne, está aí? Amém. Então, eu vou passar para a irmã Alaide. Para a irmã Alaide orar por essa reunião. Estou aqui. Voltou, irmã Alaide. Amém, Anne. Ora aí por nós, Anne. Amém. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Ó, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus. Senhor, certamente o Senhor nos escolheu para poder ouvir essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por cada uma dessas irmãs. Que o Senhor seja próspero, Senhor, em cada uma delas. Ó, Senhor Jesus, seja próspero, Senhor, na nossa vida. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, estar no núcleo da Tua vontade. Ó, Senhor Jesus, como é bom desfrutar o Senhor. Como é bom estar no corpo. Como é bom ser um com a palavra, Senhor. Ó, Senhor Jesus, como é bom, Senhor, ouvir os profetas. Senhor Jesus, nos dê, Senhor, sempre esse coração, sempre esse espírito de humildade, esse espírito, Senhor, puro, esse coração, Senhor, puro, esse coração verdadeiro. Ó, Senhor Jesus, queremos também agir com simplicidade, buscar o Senhor com simplicidade. Senhor Jesus, ser submisso, Senhor, aos profetas, a palavra, ser submissa ao Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, Amém. as nossas irmãs. Abençoa cada família. Abençoa cada casal. Senhor Jesus, que cada casal, Senhor, possa estar vivendo a vida da igreja. Pura, verdadeira. Ó, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Ó, Senhor Jesus. Continua nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Eu peço que as irmãs não saiam. Eu vou encerrar aqui a gravação para nós tirarmos a nossa fotinha. Amém.